Ela cresceu numa casa onde o pai era super fechado. Sabe aquele cara mais fechadão, mais carrancudo, né? Ele quase nunca dizia para ela que ele a amava. E ele só dava atenção para ela quando ela tirava notas excelentes ou quando ela fazia tudo perfeito. O que a Camila aprendeu com isso, né? Ela aprendeu que o amor não era uma coisa garantida, né? Ela entendeu que ela precisava se esforçar muito e ela precisava ser perfeita para ganhar um pouquinho de afeto, tá? Isso quando ela era pequena, foi como ela foi se desenvolvendo. Na vida adulta, quando a Camila encontrava um cara, um rapaz que era carinhoso, que ligava no dia seguinte, né, que demonstrava interesse de graça por ela, né, ela achava esquisito, ela achava aquilo estranho. Ela dizia para mim que ele era muito bonzinho, né, mas que não tinha química. Na verdade, não é que faltava química, é que para ela um amor sem muito esforço, sem sofrimento, não parecia real, né? Já o caso do Lucas é um pouco diferente, né? Ele me dizia que ele só conseguia se apaixonar, realmente se apaixonar por mulheres que não davam bola para ele, que não davam a mínima para ele, né? Ou que eram comprometidas, né? Quando a pessoa ele encontrava uma mulher qualquer aí na vida que mostrava interesse e que queria estar com ele, ele perdia a vontade na hora, perdia o interesse, não rolava, né? Por que isso acontece com o Lucas? A psicologia explica que o cérebro dele se acostumou com a incerteza, né? Quando a pessoa não responde para ele, ela some, dá perdido, ele fica muito ansioso, o coração dispara e ele fica pensando nessa pessoa o dia todo. O problema é esse, ele confundia essa ansiedade e esse medo da rejeição com uma paixão louca, uma paixão alucinada, e não tira ela da cabeça, né? Muitas vezes você pode se pegar agindo exatamente como a Camila ou o Lucas, né? Mesmo sem perceber. Depois eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se você já teve essa sensação, já passou por isso, né? Você entra num papel que em psicologia a gente vê com muita frequência, o papel da pessoa super compreensiva, né? Você se torna aquela pessoa que aguenta tudo, que nunca reclama, que está sempre sorrindo, né? Mesmo quando está triste por dentro. Né, tem que mostrar que está sempre legal, né, porque existe uma fantasia inconsciente nesse comportamento, né, que a pessoa acredita lá no fundo que existe como se fosse assim, um contrato invisível, né? Pensa que se for bom o suficiente, que se não der trabalho nenhum, sabe, se for solução para tudo, nunca dá trabalho, é só solução. Se a pessoa for a criatura mais fácil do mundo de lidar, o outro vai se sentir em dívida com ela, né? E aí no fundo ela espera que em troca desse sacrifício e dessa perfeição o outro finalmente vai mudar, vai amadurecer e vai entregar o amor que a pessoa tanto deseja, né? É como se a pessoa estivesse tentando comprar o amor com a moeda do seu próprio sofrimento. Isso tem um peso enorme, né, gente? Vamos combinar? Né? Mas eu preciso te explicar uma coisa com muito carinho. Esse comportamento não funciona, né? Pelo contrário, ele atrapalha, né? Quando você aceita pouco, quando você aceita migalhas de atenção e justifica as falhas do outro o tempo todo, né? Você está ensinando aquela pessoa como que ela pode tratar você, né? Você dá permissões para ela tratar você dessa maneira. O ser humano funciona muito na base do costume. Se você entregar tudo sem pedir nada em troca, a outra pessoa vai se acomodar. Ela entende que ela não precisa fazer esforço nenhum para ter você ali. E pior, né? Ainda pode piorar. Muitas vezes essa postura de fazer tudo pelo outro acaba gerando a perda da admiração e do respeito. Você acaba anulando as suas vontades, os seus limites, né? E a sua personalidade na esperança de ser escolhida, né? Só que o resultado final é que você se sente cada vez mais invisível, né? E você vai se sentir também muito sozinha dentro dessa relação.
Além disso, né, quando a gente tenta salvar ou consertar alguém que é difícil, né, a gente faz isso muitas vezes, né? A gente está tentando consertar a nós mesmos, né? Se você projeta no outro a tua necessidade de cuidado, você cuida dele ou dela como gostaria que estivessem cuidando de você. Para perceber aí como isso é real. Você faz tudo pelo outro, mostrando o que você gostaria que fizesse com você. É uma tentativa desesperada de ter o controle sobre uma situação, né? Só que a única coisa que a gente consegue fazendo isso é controlar nossa própria frustração, né? Porque o outro vai se acomodar e vai continuar abusando desse comportamento. Então, como é que a gente faz para sair desse ciclo vicioso, né? Como quebrar esse padrão que machuca tanto? O primeiro e mais importante passo é começar a observar o seu corpo e as suas emoções com toda a honestidade, né? A gente tem que se analisar com honestidade, né? A gente precisa reeducar o conceito de amor que a gente tem, né? Se você aprendeu a associar amor com ansiedade, né, tem que ver isso, porque eles são opostos. Amor de verdade traz paz, calma, traz segurança, traz a sensação de que você pode relaxar os ombros, né? Amor é quando você não precisa decifrar o silêncio do outro, né? Se você sente angústia, né, uma angústia constante, né, você fica olhando o celular a cada minuto com o coração na boca, né, se você sente, sabe, aquele nó na garganta esperando uma resposta, isso não é amor. O nome disso é insegurança e é dependência emocional, né? Mas a gente fica se falando que é amor. O teu sistema nervoso está em estado de alerta, totalmente em estado de alerta, como se estivesse em perigo, e você confundiu esse perigo com paixão. Eu sei que no começo, né, tentar sair disso não é fácil, é difícil até, né? Quando você tenta dar uma chance para o amor tranquilo, para alguém que é estável e previsível, pode parecer estranho realmente, porque você está acostumado com outras sensações, né? Pode parecer inclusive chato ou sem graça. Quantas vezes eu já ouvi isso? Ah, ele é legal, mas ele é chato. Teu cérebro está viciado nos altos e baixos, sabe? Na adrenalina da incerteza. Aí quando chega a calmaria, você sente falta daquela emoção forte, mesmo que ela fosse dolorosa, né? É como se você... sabe aquela sensação? É como se você estivesse em abstinência do drama, né? Mas eu vou te falar uma coisa, insista. Dê uma chance para o tédio saudável, aquela rotina gostosa, segura. Dê tempo para o teu cérebro desintoxicar dessa necessidade de sofrimento. Você vai ver, tem um ganho muito grande. Com o tempo você vai descobrir que é muito bom, é maravilhoso você estar com alguém que te passa certeza e não dúvidas o tempo todo, né? Você não precisa correr atrás de nada, né? Você vai descobrir a delícia que é não precisar se preocupar se a pessoa vai sumir amanhã, né? Se ela está te traindo, se ela vai desaparecer. Você precisa entender que não é a tua responsabilidade consertar ninguém, né? Você não é centro de reabilitação para pessoas emocionalmente indisponíveis. A mulher se põe muito nessa posição, né? E você não precisa consertar o seu passado através dos seus relacionamentos de hoje, né? Aquela criança que se sentiu rejeitada lá atrás, ela já cresceu. Hoje você é uma pessoa adulta, você tem muitos recursos para se cuidar, né? Você já está mais amadurecida, você sabe se defender de muita coisa, né? Você já é uma pessoa completa, você não é uma metade procurando outra metade, que aliás isso aí nada a ver, né? Você é um inteiro que merece alguém que transborde ao seu lado, e não alguém que você precise convencer a ficar. Não é verdade, gente? Amor não é convencimento, amor é encontro, é conforto, é se sentir em paz, segura. E quando acontece esse encontro, as coisas fluem, né? Você não sente que precisa usar máscaras ou ficar pisando em ovos o tempo todo. Gente, isso tem um valor que vocês não têm noção, né? Você não precisa fazer uma apresentação de slides para explicar porque você é uma pessoa interessante ou digna de amor.
O outro percebe isso naturalmente. E sabe por quê que a pessoa percebe naturalmente? Porque ela está disponível para ver.